Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Georgiana Lovering nasceu em 1858 em Connecticut, filha de Joseph Lovering e Mary Day. Sua infância foi marcada pela turbulência da Guerra Civil, que ocorreu entre 1861 e 1865. Seu pai, Joseph, serviu como soldado no 5º Regimento de New Hampshire, enfrentando as dificuldades da batalha. Quando a guerra terminou, ele voltou para casa bastante doente e logo depois faleceu. A perda foi um duro golpe para Georgiana e sua mãe, que já lidavam com poucos recursos. Elas dependiam de uma modesta pensão do governo e da pequena quantia que Maria conseguia ganhar trabalhando sempre que podia. Elas viviam em uma pequena casa a cerca de 3 quilômetros da vila de Northwood. Apesar de Georgiana ser filha única, a casa não era solitária. A casa era dos avós dela, que moravam lá junto com sua prima de 18 anos, Adeline Whitham. Georgiana estudava na escola local, sendo uma das favoritas dos professores, inteligente, bonita e bastante conhecida na comunidade. Ao fazer recados para a mãe, ela cumprimentava todos com um sorriso, deixando boa impressão em quem a conhecia. Em junho de 1872, Franklin Evans, tio-avô de Georgiana, passou a morar com eles. Ele tinha 64 anos e era um personagem um tanto estranho. Cresceu em New Hampshire, mas levou uma vida inquieta, mudando-se de um lugar para outro. Ao longo dos anos, ele passou um tempo em várias cidades pelos estados, incluindo Manchester, Concord, Allenstown, Derry e Candia. Ele havia se casado 3 vezes e sua primeira esposa morreu após 20 anos de casamento. Eles tiveram 2 filhos. Um morava em Derry, New Hampshire, em 1872, e a filha em Lawrence, Massachusetts. Após a morte de sua esposa, ele se casou novamente, mas sua segunda esposa o deixou. Embora ele tenha se casado uma 3ª vez, essa união também terminou quando sua esposa o deixou. Franklin Evans era visto como astuto, com modos peculiares, mas aparentemente inofensivo. Ele se reinventou, frequentemente afirmando ser botânico, mágico e até mesmo um pregador autoproclamado do Segundo Advento. Suas viagens o levaram por vários estados e também ao Canadá, mas onde quer que fosse, suas fraudes logo eram descobertas e sua reputação de impostor o acompanhava. Agora, aos 60 anos, ele adotou uma rotina mais simples, trabalhando para fazendeiros locais e tentando se adaptar ao ritmo tranquilo da vida rural. Em junho de 1872, ele estava hospedado na casa da irmã Débora e do marido, Sr. Sylvester Day, avós de Georgiana Lovering. Era um arranjo estranho, pois 6 pessoas moravam na pequena casa, mas todos pareciam se dar bem. Franklin Evans sempre foi carinhoso com Georgiana, mas esse sentimento se tornou sombrio quando ele fez avanços inadequados, rejeitados por ela. Depois disso, ele começou a manter distância da criança. Naquele verão, ele começou a armar armadilhas para pássaros na floresta além do pasto em frente à casa deles. Isso deixou Georgiana curiosa e ela pediu para acompanhá-lo. Ele concordou e ela foi com ele várias vezes. No entanto, ela acabou perdendo o interesse e não o acompanhou mais. Isso até a noite de quinta-feira, 24 de outubro de 1872, quando Franklin Evans disse à sua sobrinha neta que sairia cedo para o trabalho na manhã seguinte. Ele pediu que ela checasse as armadilhas para pássaros antes da escola. Ela hesitou, mas após insistência, aceitou relutante. Sexta-feira amanheceu clara e ensolarada, e o Sr. Evans saiu para o trabalho às 8 horas. Georgiana estava tomando café da manhã, mas sua avó percebeu uma seriedade incomum nela e perguntou o que havia de errado. A jovem disse que, apesar de prometer ao tio verificar as armadilhas, não gostava disso. Como quando estava sozinha, ela achava na área um lugar áspero e solitário. No entanto, ela beijou a mãe e a avó, atravessou a estrada e foi em direção à floresta. Quando Georgiana ia lá, costumava ficar no máximo 30 ou 45 minutos. Quando 1 hora se passou e ela não voltou, sua mãe ficou inquieta. No início, ela se acalmou, dizendo que não havia motivo para preocupação, mas com o passar das horas, a inquietação virou medo. No meio da manhã, a preocupação já havia se transformado em pânico, então o avô de Georgiana saiu à sua procura. Ele chamou pelo nome dela enquanto caminhava pelo caminho familiar em direção à floresta e esperava que ela surgisse de trás das árvores a qualquer momento, mas ela nunca apareceu.
Ele buscou por outros caminhos, esperando que ela tivesse escolhido outro para casa, mas não havia sinal dela. Ao voltar, pediu ajuda aos vizinhos e logo formaram um grupo de busca. Enquanto caminhavam entre as árvores, o medo aumentava. À tarde, a cerca de 800 metros da casa, encontraram um pente quebrado, reconhecido de imediato como de Georgiana. E ao olharem mais de perto, fios de cabelo dela estavam presos ao pente. Não muito longe dali, um pedaço forte de barbante estava jogado no chão. Uma onda de horror tomou conta de quem procurava a garota ao suspeitarem que algo terrível havia ocorrido. A notícia do desaparecimento de Georgiana se espalhou rápido pela vila e mais de 100 pessoas logo a procuravam. Em seguida, seu avental foi encontrado e havia terra revirada no chão próximo, o que sugeria que houve uma luta mais adiante. Havia pegadas de tamanhos variados e sinais de alguém arrastado. Nesse momento, todos temiam o pior. A busca continuou enquanto as pessoas vasculhavam a floresta desesperadas por qualquer pista da garota desaparecida. Logo ficou claro que Franklin Evans não tinha trabalhado naquele dia. Ele foi visto por 2 testemunhas, uma por volta das 8h e outra por volta das 9h30 em ambas as ocasiões perto da floresta. A próxima vez que ele foi visto foi ao meio-dia, perto da vila. A testemunha sabia que era meio-dia, pois disse que o Sr. Evans o parou para perguntar as horas. Quando perguntaram à testemunha se o Sr. Evans mostrou angústia, ela disse que não. O Sr. Evans foi visto pouco depois em uma loja, e o lojista disse que ele parecia completamente normal quando voltou para casa na tarde de sexta-feira. O morador John Meade, que se encontraria com a Sra. Lovering para tratar da aposentadoria, falou com ele sobre a menina desaparecida. O Sr. Evans, calmo, disse não saber onde ela poderia estar. No entanto, as pessoas agora começavam a se perguntar se Franklin Evans poderia estar escondendo um terrível segredo, um que o ligava diretamente ao desaparecimento da jovem garota. No dia seguinte, foi emitido um mandado de prisão por assassinato contra ele. Georgiana estava desaparecida havia mais de 30 horas. O xerife Henry Drew foi até a casa do Sr. Day para cumprir o mandado, mas antes ele interrogou o Sr. Evans sobre o desaparecimento. Ele negou firmemente saber do paradeiro de Georgiana e disse ser inocente como um anjo no céu. Apesar de sua insistência, o xerife prosseguiu com a prisão e o Sr. Evans não resistiu. Ele foi levado à casa do xerife em Stratford, a cerca de 3 quilômetros, e durante o trajeto falou abertamente sobre o caso. Ele afirmou que a garota estava viva, disse que jamais a machucaria e descreveu Georgiana como uma criança inocente, por quem tinha muito carinho. No entanto, apesar de suas palavras, ele implorou ao xerife por um pouco de estricnina. Mais tarde, durante o jantar no hotel, ele pediu à garçonete Sra. Brown que colocasse veneno em seu chá. No dia seguinte, domingo 27 de outubro, uma forte tempestade varreu a vila. Apesar do clima terrível, 250 pessoas continuaram a procurar por Georgiana, mas seus esforços foram em vão e ainda não havia sinal da garota. Com o tempo, a suspeita do público cresceu. Muitos começaram a acreditar que Georgiana Lovering havia tido um destino trágico, provavelmente pelas mãos de Franklin Evans. Na tarde de terça, o xerife Henry Drew o confrontou. Ele lhe deu a chance de contar a verdade e garantiu que se Georgiana estivesse viva e ele dissesse onde ela estava, não sofreria punições das autoridades ou de outros. Após um momento de hesitação, o Sr. Evans afirmou que a garota estava realmente viva. Ele contou ao xerife que alguns dias antes, enquanto estava em Stratford, conheceu um homem chamado Aaron Webster, que veio de Kingston. Ele disse que os dois fizeram um acordo. Ele levaria Georgiana pela floresta até um ponto combinado na sexta-feira, 25 de outubro, onde o Sr. Webster estaria esperando para recebê-la sob seus cuidados e levá-la para um local não revelado. O Sr. Evans disse que no dia anterior deu $11 à garota para roupas e na sexta-feira a acompanhou ao local designado. Ele afirmou que encontraram o Sr. Webster esperando com uma mala de roupas extras e depois que Georgiana trocou de roupa, ela foi embora com o homem. Ele contou sua história com tanta confiança e detalhes que alguns pensaram ser um relato verdadeiro. O xerife Drew continuou cético, mas achou que valia investigar. Os moradores da cidade, muitos dos quais ainda mantinham algum nível de confiança no Sr. Evans, interromperam a busca, esperando que Georgiana realmente estivesse segura. Na manhã seguinte, o xerife Drew levou o Sr. Evans a Kingston para confirmar sua história.
Ele vasculhou a cidade, interrogando minuciosamente os moradores e procurando qualquer sinal do homem chamado Aaron Webster. Infelizmente, ninguém jamais tinha ouvido falar dele. Sem desanimar, o Sr. Evans sugeriu que o homem poderia ser de Kensington. No dia seguinte, viajaram para lá. Mais uma vez, nenhum sinal do esquivo Sr. Webster foi encontrado. Como última tentativa de manter sua história, o Sr. Evans afirmou que o Sr. Webster talvez fosse de Candia, mas o xerife Drew duvidava dessa história desde o início, e qualquer esperança de que pudesse ser verdade havia desaparecido completamente. Então ele encerrou a busca. Em vez disso, ele trouxe Franklin Evans de volta para Stratford após as viagens a Kingston e Kensington. O xerife Drew acreditava que o Sr. Evans sabia se a jovem estava viva ou morta. Decidido a obter uma resposta, resolveu confrontá-lo diretamente. Ele começou falando sobre a inocência da criança, a descoberta de seu avental e o pente quebrado emaranhado com fios de seu cabelo. O xerife então se inclinou para a frente e, olhando diretamente para o Sr. Evans, perguntou: "Na presença de ninguém além de nós e do grande ser lá em cima, o corpo da garota está frio na morte?" Houve um silêncio estranho. Só se ouvia o tic-tac do relógio e a respiração contida deles por alguns segundos tensos. Nenhum dos homens se mexeu. Então a compostura do Sr. Evans se quebrou. Seu rosto ficou pálido, suas mãos tremiam e com uma voz quase inaudível ele disse: "É o Sr. Drew, eu errei", sem hesitar. O xerife respondeu com a mesma autoridade calma que manteve o tempo todo e disse: "Venha comigo e me mostre onde ela está." O Sr. Evans assentiu após mais alguns instantes de silêncio, talvez temendo ser levado por um grupo de linchamento. Ele perguntou ao xerife se podia contar com sua proteção, ao que o xerife Drew respondeu que fariam tudo o que havia sido combinado. Ele então lembrou Franklin Evans que ele não poderia escapar da realidade do que havia feito. Prepararam-se logo para recuperar o corpo. O xerife Drew avisou sua esposa que sairia com o Sr. Evans. Pediu que ela fosse à casa do vizinho Alonso Tuttle e o orientasse a chamar E.J. Parsley, pois ambos precisavam ajudá-lo a procurar a garota desaparecida na floresta. Sem demora, o xerife e seu prisioneiro partiram de carruagem e chegaram à floresta perto da meia-noite. O xerife Drew deu a lanterna ao Sr. Evans e pediu que ele fosse à frente. Eles passaram pelo local onde o avental havia sido encontrado e atravessaram a cerca onde o pente quebrado havia sido descoberto. Eles seguiram para uma área com pedras, árvores caídas e grama molhada, dificultando muito a caminhada. Mais de uma vez, eles tropeçaram e caíram, e suas roupas ficaram úmidas e enlameadas. De repente, o Sr. Evans hesitou, olhou ao redor e disse que havia se perdido. Ele sugeriu que voltassem à cerca e refizessem o caminho exaustivo. Chegaram à cerca novamente. O Sr. Evans analisou a área e, sem dizer nada, retornou às árvores. A segunda jornada não foi mais fácil. Nessa altura, os dois já estavam molhados e cobertos de lama. Após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram a uma depressão sombria, cheia de raízes retorcidas e pedras irregulares. Uma grande árvore havia caído ali. Suas raízes arrancaram um grande monte de terra. O Sr. Evans parou e disse ali. Ele então se ajoelhou e removeu algumas folhas, e enquanto o xerife Drew observava, ele viu o corpo de uma criança. Sem dizer nada, o xerife tirou algemas do bolso e as colocou no Sr. Evans, agora tomado pelo desespero. O xerife chamou os outros homens, pediu que um vigiasse o prisioneiro e que o outro o acompanhasse para chamar as autoridades e um cirurgião. Horas depois, eles voltaram. Ao amanhecer, removeram cuidadosamente o corpo de Georgiana da Cova Rasa. O rosto dela parecia sereno, com 2 leves escoriações, mas seu destino era inconfundível. Hematomas no pescoço mostravam marcas de dedos e evidência clara de estrangulamento. O vestido dela estava amontoado nos ombros, rasgado e enlameado, como se tivesse sido cruelmente arrastado pelo pântano. À medida que a dura realidade se impunha sobre a cena, o Sr. Franklin Evans permanecia em silêncio. Era como se sua mente estivesse tomada pela culpa e pelo desespero. O xerife Drew conseguiu improvisar uma maca e, junto com os outros homens, começou a sair da floresta. No entanto, quando o corpo foi levantado, o espetáculo horrendo ficou ainda pior, afetando todos os presentes. Cada pessoa ficou pálida. Ao passar por Franklin Evans, o corpo fez com que ele soltasse um grito de angústia que ecoou entre as árvores.
A viagem de volta foi lenta e árdua, mas à tarde o xerife Drew finalmente chegou à vila, trazendo o corpo de Georgiana com ele. A descoberta já se espalhava e uma multidão se reuniu enquanto a tragédia pairava sobre a comunidade. Às 4h30, uma investigação oficial foi iniciada para examinar as circunstâncias da morte. Foi revelado que, além de a pobre criança ter sido estrangulada, ela também havia sido mutilada e alguns de seus órgãos tinham sido enterrados em outra parte da floresta. A investigação soube que, desde junho do ano anterior, o Sr. Evans morava na casa do Sr. Day, e que o relacionamento dele com os membros da família era geralmente pacífico e que aqueles que o conheciam não o consideravam um homem perigoso. Ele tinha 64 anos, porte médio, magro, com uma leve corcunda, usava uma longa barba grisalha e cabelos grisalhos compridos, rosto fino e altura mediana. Testemunhas disseram que sua aparência era geralmente arrumada. Ele era persuasivo, observador e tinha um olhar piedoso, o que muitos diziam fazê-lo parecer astuto, sagaz e sem princípios. O inquérito concluiu que ele assassinou Georgiana Lovering e Franklin Evans ficou sob custódia, aguardando julgamento. Nos meses seguintes, o Sr. Evans afirmou ser inocente, dizendo que Webster matou a garota e o pagou para ajudá-lo a esconder o corpo. Sua história foi descartada e as autoridades passaram a suspeitar que ele era responsável por assassinatos brutais e não resolvidos há mais de 2 décadas. Em 1850, uma menina de 5 anos foi sequestrada e dada como morta em Derry, New Hampshire, mas o corpo nunca foi encontrado. 12 anos depois, Laura Libby, uma menina de 9 anos de Strong, Maine, foi atacada e morta. Um homem chamado Lourenço Doyle, que era originalmente da Irlanda e que na época trabalhava para o pai da menina, foi acusado do crime. Após 2 julgamentos, ele foi condenado e sentenciado à morte. A execução foi suspensa e, em 1869, com novas evidências, ele teve novo julgamento. Infelizmente, ele morreu na prisão em 1870, antes de ter a chance de reverter sua condenação. Em 1865, os irmãos Isabella e João Joyce foram assassinados em Bussey Woods, em Roxbury, Massachusetts. Isabella foi brutalmente esfaqueada após ser agredida, enquanto João, paralisado de terror, também foi morto. Observou-se que o Sr. Evans estava em Boston naquele período, realizando uma de suas palestras religiosas. Em 1872, o corpo de uma mulher assassinada foi achado perto da floresta em Fitchburg, Massachusetts. Todos esses casos não resolvidos agora estavam sendo ligados a Franklin Evans. Apesar da lista crescente de crimes suspeitos, decidiram julgá-lo só pelo assassinato de Georgiana Lovering. O julgamento começou em 3 de fevereiro de 1873, presidido pelos juízes Doy e Ladd. O caso virou uma sensação na mídia, capturando a atenção do público com seus detalhes chocantes e natureza macabra. Os jornais relataram ansiosamente cada novidade, o que alimentou uma fascinação e debates generalizados. Multidões se aglomeravam diante do tribunal, esperando novidades sobre o caso que prendia a atenção da comunidade. Muitos se decepcionaram quando o julgamento durou só 2 dias. O Sr. Evans já havia confessado sua culpa ao xerife Drew e o levou até o corpo no último dia. Ele tentou se enforcar em sua cela, mas foi impedido por um guarda. Ele foi algemado e levado ao tribunal. Mas isso deu à defesa a oportunidade de argumentar que seu cliente era, na verdade, insano, alegando que suas ações haviam sido motivadas por algum tipo de loucura. A defesa retratou um homem dominado por delírios, esperando convencer o júri de que ele era incapaz de compreender a gravidade de seu crime. O psiquiatra da acusação contestou as alegações e apresentou provas de que o réu estava consciente de suas ações e sem sinais de insanidade. Ele testemunhou que o comportamento do réu era compatível com o de alguém agindo com total clareza mental, o que enfraqueceu os argumentos da defesa. Quando o júri foi enviado para deliberar, eles o fizeram por apenas 30 minutos antes de retornar com um veredicto de culpa. Franklin Evans foi então condenado à forca enquanto aguardava sua execução. Ele recebeu a visita do advogado E.F. Pillsbury, enviado pelo governador para interrogá-lo sobre o assassinato de Laura Libby em 1862. O Sr. Evans negou envolvimento e afirmou que nunca conheceu a garota ou sua família.
Porém, uma testemunha afirmou que os pais da garota frequentavam a mesma igreja que o Sr. Evans e que ele já jantou com eles várias vezes na casa deles. Dias depois, o xerife Drew o interrogou sobre os assassinatos de Joyce em 1865. Dessa vez, ele sugeriu vagamente que poderia ter sido responsável, mas não fez nenhuma confissão direta enquanto sua execução se aproximava. Ele tinha sonhos e visões vívidas, que alguns jornais ligaram a crimes não solucionados. Mesmo assim, mantinha o bom humor, certo de que seria perdoado. Ele disse que seu único arrependimento era não ter se dedicado totalmente a pregar sua fé. Franklin Evans não foi perdoado, e ao se aproximar a data de sua execução, ele escreveu uma confissão admitindo os assassinatos de Georgiana Lovering e da criança de 5 anos Mills. Ele contou que no outono de 1850, morando em Salem, viajou para Derry e encontrou a casa do Sr. Mills. Ele disse que lá encontrou uma criança doente e, acreditando que era improvável que ela sobrevivesse às noites, a levou para a floresta para fins cirúrgicos. Devido ao estado debilitado dela e tomado pela culpa, ele a estrangulou e a enterrou sob um toco de castanheira. Ele disse que depois voltou à área, mas não conseguiu encontrar o lugar onde havia enterrado a menina. Ele também admitiu roubo e fraude, mas negou qualquer outro assassinato. Ele pediu que, após sua execução, seu corpo fosse vendido para a divisão médica da faculdade de Dartmouth. O dinheiro arrecadado iria para seu filho. Em 18 de fevereiro de 1874, Franklin Evans leu sua confissão em voz alta, despediu-se dos filhos e foi enforcado. Naquela noite, seu corpo foi levado à faculdade de Dartmouth, onde o Dr. A.H. Crosby o dissecou, como queria o Sr. Evans. Sua confissão foi publicada na íntegra nos jornais de toda a região. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem, como de costume. Por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.